versículos 50 e 51. Então diz assim: este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Pode sentar. Como nós estamos num grupo de oração, eu queria pedir a caridade de vocês também. Tem muitas pessoas que têm nos pedido oração, principalmente as pessoas jovens, pais que estão desesperados com os jovens no mundo das drogas. E nós queríamos fazer uma oração pedindo a Nossa Senhora que venha interceder por esses jovens, que venha tocando no coração desses jovens, que eles possam ser libertos. Vamos rezar todos juntos nessa intenção. Pode ficar sentados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a vós. Essa palavra que o Senhor colocou para nós hoje, que tem como lema: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Jesus está falando aqui da vida eterna. E o interessante é que muitas vezes nós, eu não sei vocês, como é que vocês veem isso, mas muitas vezes nós participamos, fazemos a nossa caminhada de cristão, participando nas celebrações, mas muitas vezes não existe uma preocupação mais efetiva sobre a nossa vida eterna. Como vai ser após a nossa vida, aquilo que Deus nos estabeleceu para nós vivermos aqui na terra, mas aquilo que nós temos pós-morte. E a gente muitas vezes não se liga nisso. Eu confesso a vocês que eu me preocupo bastante com isso, porque a minha luta de cristão é ir para o céu. E eu acho que todos nós temos que ter essa preocupação de buscar as coisas do céu. E buscar as coisas do céu, gente, é você mergulhar no conhecimento daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Ele deixou para nós. E nós estamos vivendo um momento assim muito difícil, diante de todas as situações e circunstâncias que o mundo está passando, diante de todo o relativismo que está aí, que vem socando goela abaixo a nós, né? Muita informação, e as informações que está hoje na mídia não são as informações muitas vezes que seja aquela para salvação. E às vezes o nosso coração vai endurecendo e nós vamos vivendo essa dureza de coração. E eu quero dizer a você, meu irmão, que cada vez que nós nos tornamos duros de coração, nós começamos a abrir chagas em Jesus, porque Ele continua sofrendo, porque Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. E quantos que não estão trilhando o caminho da perdição? Essa palavra que o Senhor coloca aqui para nós tem uma ligação muito grande com a Eucaristia, com você receber Jesus na Eucaristia. E muitas vezes eu fico assim me perguntando: meu Deus do céu, será que a gente realmente tem se preparado para receber esse Jesus eucarístico? Quantas vezes nós não estamos com o coração cheio de ressentimento, de mágoa, e vamos receber Jesus sem nos passar por um sacramento da reconciliação, sem fazer uma confissão? A palavra de Deus, gente, Deus é misericordioso, mas Ele estabeleceu normas para me viver e para me sentir nessa presença dEle. O Padre Léo sempre fazia uma analogia, ele dizia assim, que quando você vai receber Jesus Eucarístico, e no momento que você recebe Ele,
Você vai ficar cristianizado ou cristificado. E ele faz uma analogia também sobre o nosso coração, porque nós colocamos Jesus mudando o nosso coração, mudando a nossa maneira de pensar. E que após nós fazemos uma comunhão, dali 2 minutos, o corpo do Senhor está no nosso corpo, nós se tornamos cristianizados. Até ele disse assim que a ciência descobriu que se emendarmos todas as veias capilares e as artérias, vai dar 96 mil quilômetros. E quando você comunga o corpo e o sangue de Jesus, dali 2 minutos o teu corpo está totalmente cristianizado. Agora, como é que eu estou recebendo esse Jesus? Veja quanta profanação que nós estamos vivendo nos últimos tempos, inclusive nos ensinamentos que a igreja tem dado, que o Senhor tem nos dado. Quanto ódio, quanto rancor. Eu lembro assim que o padre Antônio Mica sempre me chamava a atenção, porque quando ele ia fazer, antes de ele dar a comunhão, quando ele ia rezar a oração do Pai Nosso, ele dizia assim, muitos de vocês devem estar lembrados, ele dizia assim: ousamos a dizer Pai Nosso. Gente, ousar a dizer, primeiro, para você ousar a dizer, você tem que ter uma certeza daquilo que você vai proclamar na oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ele nos leva ao momento da oração dizendo assim: perdoai aqueles que têm me ofendido. E quantas vezes a gente não vai receber Jesus com o coração ferido, machucado? Sabe por que existem muitas doenças em nós? Sabe por que tem muitas pessoas que não recebem a graça de Deus? Porque nós não estamos em estado de graça. Porque o pecado muitas vezes tirou essa situação de nós recebermos a graça. Muitas vezes pela nossa ignorância, muitas vezes pelo desconhecimento, muitas vezes pela dureza do nosso próprio coração. E o duro de toda essa história, Jesus sofre com isso. Jesus continua sofrendo. Eu não sei se eu contei para vocês, mas hoje eu vou falar isso aí. Eu tive a graça de estar na Terra Santa, e nós estávamos rezando no Mar da Galileia, lá onde Jesus estava assando os peixes para os discípulos. E nós estávamos rezando lá, e eu tive uma visualização de Jesus tudo chagado, Jesus terrivelmente sofrido, machucado. E nós fomos rezando, e o Senhor me deu uma palavra de ciência. Eu perguntei por que o Senhor tudo chagado, e a palavra de ciência que o Senhor deu foi profanação, porque nós estamos profanando as coisas santas. Veja o que nós fazemos com os ensinamentos que Ele nos deu. Pegue os 10 mandamentos, pegue os dons, pegue o sacramento. Veja quanta coisa que foi pisada. Eu vi esses dias atrás um pregador dizendo o seguinte: ele diz, quando você não faz e não observa os ensinamentos de Jesus, você está cuspindo na palavra de Deus, você está pisando na palavra de Deus. E é o que nós estamos fazendo. Como é que vai existir a libertação de um povo? Eu às vezes fico me perguntando o seguinte: gente do céu, veja o que está acontecendo no nosso país. Eu vi uma estatística que saiu agora esses dias atrás, é assustadora. A cada 9 minutos é assassinado uma pessoa no Brasil. Violência estampada. As rodovias no Brasil são as que mais matam no mundo, porque as pessoas saem dirigindo, não têm respeito, não têm prudência. Eu estava vendo esse dia atrás um depoimento feito por um senhor do alto escalão da polícia rodoviária, ele dizendo que os acidentes hoje no Brasil
não chega a 5% defeito de carro, dá 90 e pouco imprudência. Gente, onde existe imprudência, não existe presença de Deus. São as pessoas que estão pisando naquilo que o Senhor colocou para nós, que nós devemos ter prudência, porque é um dom, prudência é dom de Deus. Eu tenho que pedir, eu tenho que vivenciar isso. Sem nos falar, gente, de toda a violência que está no mundo das drogas. Eu às vezes fico imaginando, meu Deus do céu, veja o que está acontecendo com os jovens. Não estou dizendo que generalizou as coisas, mas veja quantos jovens hoje que estão no mundo da droga, do alcoolismo. Sabe por que eles estão lá? Porque eles não conhecem a verdade do Senhor. Como é que eles vão receber a graça se eles estão vivendo na desgraça? E Jesus hoje ele vem dizer para nós: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E é esse pão que muitas vezes nós comungamos, gente. Quantas pessoas que não estão comungando o Senhor indevidamente? Lá em 1 Coríntios ele vai dizer o seguinte, lá 11:29, ele diz: quem come e bebe o meu sangue sem distinguir o corpo do Senhor está comungando a sua própria condenação. Gente, nós temos que tomar uma retomada de viver cristianismo, não é essa loucura. Me desculpe dizer, gente, mas nós temos pessoas hoje que estão indo para a fila da comunhão como um mero fato social. E não é isso, não. Eu tenho que preparar o meu sacrário, o meu coração, porque no momento que eu vou receber Jesus Eucarístico, eu estou fazendo no meu coração o sacrário do Senhor. E esse sacrário muitas vezes está sujo, está imundo. E em vez de eu receber essa graça, eu não vou receber, eu vou receber a condenação. É a palavra dele. A CBBB está pedindo, por amor de Deus, povo, estude e conheça mais a palavra de Deus, porque está se perdendo muita gente por falta de conhecimento. Nós temos que mergulhar na palavra do Senhor, nós temos que estudar mais, gente. A palavra de Deus vai nos dizer também, muitas pessoas estão se perdendo por falta de conhecimento. Em Oséias nós vamos ver isso. Oséias 4:6 ele vai dizer: muitos se perdem porque não têm conhecimento da verdade do Senhor. Gente, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós estamos vivendo o mês de agosto, esse período de agosto que é, digamos assim, é recheado de coisas lindas que está acontecendo. Você faz homenagem ao padre, você faz homenagem à família, você faz homenagem aos catequistas, você faz homenagem às crianças que fazem parte como é que é, os acólitos, né? Então você vê, é recheado de coisas. Agora não adianta eu só celebrar, só fazer essa comemoração, mas eu tenho que conhecer e saber o porquê que está sendo feita essa celebração. Eu veja quantos casais se separando. Sabe que isso está no plano de Deus, gente? Quanta violência, quanta pessoa colocando a sua vida podemos dizer, colocando a sua vida a perigo de morte, que não tem respeito pela própria vida. Gente, a vida é dom de Deus. E nós devemos preocupar um pouquinho mais, gente. Nós temos que buscar mais. Nós temos que ler mais a palavra do Senhor. Eu vou dizer uma coisa a você, meu irmão: não perca tempo. Você é jovem, você quer ser uma pessoa bem sucedida na vida. Jesus ele disse assim: eu vim para que todos tenham vida em abundância. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Eu não posso me submeter a isso que o mundo está colocando aí, esse relativismo asqueroso que está aí, levando um monte de jovem para os vícios, para as drogas, para a prostituição. Eu tenho que me espelhar na palavra de Deus. Esses dias atrás eu vi alguém dizer assim: não, é que o mundo mudou. Eu quero dizer para você, meu irmão, o mundo pode ter mudado, mas a palavra do Senhor não mudou, é a mesma. Tem gente tentando mudar a palavra do Senhor.
E nós devemos pensar seriamente na nossa vida eterna, gente. A nossa vida aqui, eu estou com 72 anos, não sei quanto tempo Deus tem ainda reservado para mim, mas eu quero dizer uma coisa a você: eu estou numa busca da minha salvação. E nós precisamos fazer isso. E eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão: sozinho nós não vamos para o céu. Nós temos que levar alguém junto. Você já mudou a vida de alguém? Você quer ver um exemplo do que está acontecendo conosco? Quando nós vemos muitas pessoas que estão vivendo uma vida terrível. Você pega uma pessoa que está na prostituição, alcoolismo, ladrão, bandido. Nós apontamos o dedo para ele e dizemos: você não vale nada. Agora ele não vale nada porque talvez eu não fiz nada. Eu me omiti. Vocês pegam e começam a ver os testemunhos que está acontecendo na Canção Nova. Pessoas que eram assaltantes, que eram bandidos, mas eles eram assim porque ninguém havia dito para eles que eles estavam vivendo no erro. E tem que haver uma mudança, gente. E essa mudança tem que começar no meu coração. Eu comungar o corpo e o sangue do Senhor, mas comungar sabendo que eu estou comungando esse Jesus que é a nossa salvação, que está na busca da nossa vida eterna. Você pai, você mãe que está aqui hoje, aproveitando esse momento que nós estamos vivendo da família, semana da família, como é que você está orientando teus filhos? Eu estava vendo esses dias atrás o que está acontecendo nas nossas escolas, esse abandono. Me desculpe dizer, gente, mas nós temos pais que abandonaram os filhos, estão à mercê do mundo, que não tem direcionamento nenhum. As nossas escolas estão falidas, porque não existe orientação, não existe educação. Eu não estou falando por parte do professor, mas por parte dos pais que muitas vezes não assumiram. E você pode dizer: a minha família não vive isso, meus filhos não vivem isso. Mas eu tenho certeza que você conhece alguém que está vivendo isso. E o que eu estou fazendo para mudar esse quadro? O que o Papa Bento está pedindo para nós? Saia, se desinstale e vá ao encontro daqueles que estão perecendo. Experimente fazer isso e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Gente, nós temos que fazer um mutirão para poder salvar aquelas pessoas que estão trilhando o caminho que vai levar para o inferno. Nós temos que fazer alguma coisa. É eu, você, é você pai, é você jovem, é você mãe, está aqui, é você avó. Tem que ser feito alguma coisa, gente, porque senão eu não sei o que vai acontecer. Eu ficar só olhando e vendo as coisas se arrebentando não vai resolver nada. Eu tenho que meter a mão na massa. Jesus, ele vai dizer: aquele que entrou no caminho, pegou no arado e olhou para trás, não é digno de mim. Eu não posso ficar só me atendo no erro e ficar apontando o erro. Eu tenho que tentar fazer alguma coisa para mudar, gente. É o mundo que está vivendo isso. O ser humano está se distanciando de Deus por causa do relativismo. E o Papa Francisco, ele condena, ele diz que o relativismo é um grande pecado. É eu fazer aquilo que eu quero. Nós não podemos fazer aquilo que eu quero. Nós devemos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Aquilo que está na palavra dele, no ensinamento dele. O mundo nos mostra de tudo. Eu vi esses dias atrás um pregador falando uma coisa assim que me chamou a atenção. E eu acho que já até foi dito isso aqui no grupo de oração. Ele disse assim: uma pessoa que assiste muito novela nunca vai viver cristianismo, porque a novela ensina você a fazer de tudo. Que você pode trair marido, que o homem pode trair a mulher, que você filho pode buscar as aventuras da vida por aí, etc. Então, todo esse lixo que está por aí. E não é assim, gente. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus, ela ensina você a fugir do pecado e buscar as coisas do Senhor. Agora, para mim buscar as coisas do Senhor, eu tenho que conhecer. Tem um provérbio que diz assim: ninguém ama aquilo que não conhece.
Se eu não conheço a minha igreja, como é que eu vou amar? Se eu não conheço Jesus Cristo, como é que eu vou amar? Eu tenho que conhecer, gente. Você que tem a Bíblia em casa, você está lendo, quantos versículos você está lendo por dia? Se você ler 2 versículos por dia, no ano você vai ler a Bíblia inteira. 2 capítulos. Leia 2 capítulos por dia e você vai, no ano você vai ler a Bíblia inteira. E você está lendo a palavra do Senhor. Gente, precisamos fazer alguma coisa. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Viverá eternamente se você comer esse pão, mas sabendo que você está recebendo do Senhor. E que você faça. Veja como Deus é maravilhoso. Quando nós cometemos todos os erros que o mundo tem nos oferecido, Jesus veio e colocou o sacramento da reconciliação, que é a confissão. Quanto tempo faz que você não se confessa? Vou dizer uma coisa para vocês, meu irmão. Deixa eu contar aqui uma historinha para vocês, só para vocês verem. Você viu um sacerdote falando, ele disse assim, que o tempo que experimente ficar sem tomar banho, o período que você fica sem se confessar. Você faz 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, experimente ficar 1 ano sem se confessar, você vai feder. Sabe o que esse padre falou? Ele disse: se você ficar 1 ano sem fazer uma confissão, o teu interior está fedido e podre, e a graça de Deus não vai acontecer, porque só acontece a graça de Deus quando eu estou em estado de graça. Estar em estado de graça é eu estar em dia com o sacramento da reconciliação, ir à confissão, não ter medo. E a confissão, gente, não é fazer uma confissãozinha, uma confissão bem feita. Porque muitas vezes nós fazemos uma confissão muito relaxada. Você sabe o que os padres orientam? Eu tive a graça de fazer uma confissão uma vez lá em Aparecida, com aqueles padres redentoristas. Eles ficam quase meia hora aqui orientando como é que você tem que fazer uma confissão. E daí você vai entrar numa sala e você vai rezar e vai pedir o Espírito Santo que te ilumine todo o erro e o lixo que você cometeu. E se for preciso, você vai assinando tudo num papel e daí você chega para o padre e daí você vai contar, ou entrega o papel escrito para ele. Às vezes a gente vai no confessionário sem fazer meditação nenhuma e lembra a metade dos pecados, e às vezes ainda não quer contar algum pecado que é meio feio, meio sujo, né? A gente não quer contar. Gente, uma confissão bem feita, Jesus mostrou para Catalina Rivas. Ela é santa, foi beatificada por João Paulo II. Catalina Rivas, Jesus mostrou tudo o que acontece numa celebração eucarística. Tudo. Ela disse assim: a pessoa, para ir a uma celebração eucarística, você teria que ir numa Santa Missa, para nós entendermos bem. Você ir numa Santa Missa, você tinha que ir pelo menos 15 minutos antes, para você fazer uma oração e pedir o Espírito Santo que te ilumine tudo aquilo que você vai ouvir durante a Santa Missa. Porque quando você não faz isso, sabe o que acontece? Você vê a primeira leitura, vê a segunda leitura, vê o Evangelho, e você sai batido da igreja e não fica entendendo às vezes nada do que foi lido e proclamado lá. Sabe por quê? Porque você não deu espaço para o Senhor agir. E naquele momento que o sacerdote pega e levanta a hóstia, quando ele diz: isto é o meu corpo, você sabe o que acontece naquele momento? Os anjos do céu estão tudo em volta da mesa, do altar, adorando Jesus. E quando ele levanta aquela hóstia bem grande, ele mostrou para Catalina Rivas. Aquela hóstia ficou enorme e apareceu o rosto de Jesus contemplando todas as pessoas que estavam participando daquela celebração. E tem um momento da celebração que, quando eu não estou bem a par aqui, aquele momento que as almas do purgatório estão saindo. Porque a missa também, ela tem um momento de que muitas almas do purgatório estão saindo. E você sabe o que Jesus mostrou para Catalina Rivas? Que naquele momento que os anjos estão ali rezando, e que aquelas almas do purgatório estão ali também, que eles estão sendo encaminhados para o céu, muitas das almas, eles reconhecem as pessoas que estão ali, que têm ligação até de parentesco, e elas reconhecem as pessoas que estão rezando.
Eu diria para você também, meu irmão, que nós precisamos rezar pelas almas do purgatório. Precisamos rezar, porque aquelas que saem do purgatório, elas vão interceder por nós. E veja o que o Senhor diz aqui nesse outro versículo: quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, meus irmãos. Até que ponto você acredita realmente que quando você está na fila da comunhão, você vai receber o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Jesus? Se você não acreditar nisso, você não está tendo comunhão. Porque no momento da consagração, aquele pedacinho de pão vai se tornar o corpo do Senhor, e aquele sangue, e aquele vinho vai se tornar o sangue do Senhor. Então você vai beber o sangue e vai comer o corpo do Senhor. Os judeus interpelaram Jesus: isso é loucura. E tem muito cristão que também acha que é loucura, que não acredita que ali está a presença, o corpo e o sangue de Jesus. Eu já vi gente dizendo: nossa, isso é canibalismo. Você comungar o corpo e o sangue de Jesus e você fica inteiramente cristianizado. Você se torna o sacrário do Senhor. Gente, tem maior riqueza do que essa? Eu já disse não sei quantas vezes aqui, mas vou repetir isso. Se o povo cristão, católico, apostólico romano soubesse da grandiosidade que é a nossa igreja católica, eu vou te dizer uma coisa a vocês, gente: a nossa igreja não tinha mais lugar para as pessoas em participarem das celebrações. Porque em cada celebração acontece um milagre. Cada celebração é um milagre. Porque aquele pão que o padre vai fazer a consagração, ele, antes da consagração, ele é um pão comum, mas depois da consagração, ele vai se tornar o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. E você vai comungar o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Agora, para isso, meus irmãos, tem que ter fé. E se você quer alimentar a tua fé, você tem que estudar isso. Porque se você não estudar, a tua fé vai morrer, vai perecer. Jesus Cristo está ali no sacrário. Se nós soubéssemos dessa grandiosidade, nós nunca fugia para lado nenhum para buscar as coisas para o nosso bem, mas nós iríamos direto pedir para o Senhor, porque Ele é o dono do mundo e Ele dá as graças de acordo com o teu estado de graça que você vai ter. Você vai receber essa graça do Senhor. Basta nós pedirmos, mas nós temos que ter fidelidade. Fidelidade no ensino da palavra, no conhecimento. Não existe cristianismo sem perdão. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos: se você tem um ressentimento de alguém, você não vive cristianismo. Me desculpe dizer isso. Quando você começa uma caminhada dentro da igreja, quantas pessoas que pisam no pé, você ainda vai louvar a Deus e vai rezar por aquela pessoa. Sabe por quê? Porque aí você está experimentando a santidade. Você começa a viver a experiência da santidade. E nós vamos hoje fazer um momento de oração, pedindo ao Senhor que Ele venha nos dando o dom da fortaleza para perdoar, porque não existe cristianismo sem perdão, não existe cura sem perdão. O primeiro passo, nós temos que perdoar para poder receber a cura que nós estamos desejando. E se é uma pessoa que te machucou teu coração, feriu teu coração, em vez de ficar apontando o dedo para ela, dobra o joelho e reze por ela, porque aí você vai viver a santidade e Deus vai tocar no coração dela para que ela seja mudada. Jesus morreu pregado numa cruz. Eu às vezes fico imaginando se Jesus, todo o sofrimento que Jesus passou, desde o momento da anunciação, que Maria teve que fugir, que José desconfiou. Jesus sofreu muito. E Jesus teve uma obediência muito grande, porque ele só começou a pregar aos 30 anos, porque entre os judeus só poderia
fazer pregações depois dos 30, e ele obedeceu à lei dos homens. Nós temos que ser obedientes àquilo que o Senhor tem nos pedido, gente. Você experimente fazer uma retrospectiva vendo sobre os sacramentos, sobre os mandamentos, sobre os dons. Aí nós estamos buscando a nossa santidade. Mas eu preciso viver isso, eu preciso sentir essa presença do Senhor. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Salvação do mundo. É Jesus que está falando isso. Eu vi esses dias atrás um pregador, vou repetir o que ele falou. Ele disse assim, que no mundo inteiro, as celebrações eucarísticas, talvez Deus já não tenha castigado o povo, nós não estamos passando por um momento pior, diante de toda a profanação que os homens estão fazendo com a igreja do Senhor, com toda essa maldade que está imperando no mundo. Talvez Deus não estendeu a mão para nos castigar, porque não existe a diferença de 1 minuto de cada celebração que está tendo no mundo. Se você pegar todos os continentes, todos os países do mundo, nós vamos ver as celebrações. E o milagre de Jesus, o Eucarístico, continua sendo feito no momento da transubstanciação, a presença de Jesus. Gente, vamos buscar, nós vamos se aprofundar nesse conhecimento, nessas maravilhas que o Senhor tem nos reservado para nós. Vamos fazer um momento de oração. Pedir assim a vocês que, se quem quiser, pode fechar os olhos de vocês, abaixa um pouquinho a cabeça.